de comunicação via IA e tipo o objetivo de quem está à frente de governos, é, empresas privadas, estatais, tanto faz, é, é chegar na singularidade. Existe uma agenda até 2045. Pesquise, muito se fala sobre a agenda 2030, mas existe a agenda 2045 que é você tá explícito em todas as palavras. Você pegar a mente humana e você transferir para um robô, um Borg, uma inteligência artificial e eles querem chegar na singularidade. Outro exemplo de programação preditiva que eu acho que esse aqui é bem bacana, que é uma coisa tangível que a gente está vivendo fortemente, é a questão do Mr. Robot, que ele lá ele aborda já a questão de uso de criptomoedas e a questão do uso do Bitcoin em larga escala. Ele cita também e fala sobre a criação de CBDCs por empresas e governos, coisa que a gente está vendo aos montes aqui, né? No uso de DeFi e criptomoedas e tokens que são lastreados com um governo ou uma empresa em si. Eles falam sobre a questão de um crash econômico, de manipulação fácil de mercado e como o uso da CBDCs como o uso de uma renda universal, ou seja, o Mr. Robert tipo, abordava isso de uma forma assim, coisas que a gente está vivendo hoje em dia, nos últimos 4 anos, ele começou a abordar lá em 2014, lá em 2015, a 2016, até os anos que a série se passou. Um outro ponto interessante é a questão da vulnerabilidade de casas inteligentes, a questão também da China interferindo no mercado internacional. Dia após dia a gente vê casos de hackers que atacam empresas estatais, empresas privadas na Europa e nos Estados Unidos da América. E o pessoal sempre fala que às vezes são grupos chineses ou grupos russos. E essa temática estava muito presente na questão do Mr. Robot. Eu não vou entrar nesse, nesse, nesse quesito aqui tão aprofundamente, porque esse assunto é proscrito no YouTube. Se a gente se aprofundar, o canal leva yellow flag ou red flag, pode levar ban e o conteúdo ser removido. Mas assistam o filme Contágio de 2011 e vejam as semelhanças que eles têm com os acontecimentos de 2020. Esse filme foi usado e abordado em vários TEDs que anos atrás, antes de 2020, de acontecer aquilo que aconteceu. Eu vou chamar de flagelo, a questão do flagelo de 2020. Vejam os fóruns econômicos que abordavam sobre a, a, o- a- os governos do mundo todo se prepararem para o que poderia acontecer e depois voltem aqui para comentar assim, se tudo é uma mera coincidência ou é apenas, sei lá, uma infeliz coincidência que as pessoas queriam retratar e que poderia ocorrer. É, tá. Que agora vai ficando interessante, porque como eu falei de situações que no passado que já ocorreram, do presente que estão ocorrendo, a pequenos passos, mas estão ocorrendo, eu vou abordar a questão do que estão bombardeando no, nesse exato momento, o que devemos se preocupar para os próximos anos. Que, como 2020 eu, de certa forma, já era meio imerso nesse tipo de conteúdo, quando se falou muito do parar tudo, temos que fazer isolamento e tudo mais, e tipo, isso quando o Han estava com apenas
60 mil casos. Eu falava com amigos pessoais, familiares, estão planejando fazer alguma coisa com isso que está acontecendo lá na Ásia. Ou seja, eu consegui preservar a minha família e aqueles que estavam à minha volta porque eu me preparei tanto economicamente falando, psicologicamente falando. Ou seja, para o futuro, se você vê que tem uma programação preditiva e eles estão pegando pesado em assuntos maçantes, é melhor você ficar atento. Outro, voltando um pouco para a questão da saída, né? Em 2017 também lançaram um filme que mostra um projeto de filmagem e tudo mais para fazer as pessoas acreditarem, né, na questão da, da ida à Lua. Eu acho, eu acho engraçado assim. Eu sei que vendem, mas se as pessoas querem tanto que acreditem nessa questão da ida, né? Eles dão muita brecha, sabe? Nessa questão de vamos produzir um filme aqui que fale que na verdade tudo foi uma mentira. E eu acho que isso entra mais na questão do dividir para conquistar. Eu acho que você criando essa divisão entre as pessoas é muito. Elas vão focar em besteiras ao invés de, tipo, se tocar em coisas relevantes do que estão acontecendo embaixo do nariz delas. Mas voltando aqui. A questão de futuro. É, ultimamente estão deixando de forma maçante. Acho que eu vou colocar aqui 3 tópicos, mas eu acho que caberia um quarto. A questão do conflito, uma guerra civil nos Estados Unidos, ou a questão também de ataques terroristas ao redor do mundo que afetem toda a cadeia de funcionamento que a gente conhece hoje em dia. Aí a gente tem tanto a questão do Leave the World Behind, que foi feito pela instituição Obama, e também a questão do filme Guerra Civil, que fala, eles desde ano passado estão batendo nessa tecla de pode ocorrer um conflito ou global ou de escala nacional civil que afete toda o funcionamento, ou seja, ou da internet ou econômico. A gente viu o que aconteceu algumas semanas atrás. A bolsa japonesa iniciou com uma baixa e todo o mercado, tanto convencional quanto de criptomoedas, desabou. Ou seja, a gente vive num mundo globalizado que qualquer vestígio de acontecimento em algum dos países afeta toda uma escala internacional. E também aqui cabe também a gente falar sobre a questão das que estão batendo muito na tecla. Tem diversas notícias de máxima solar, explosão solar. Eu acho que é um ponto de atenção também quando você vê isso sendo noticiado de forma maçante. A gente tem essa série aqui que eu não cheguei a assistir, mas fala sobre transhumanismo. É você misturar o DNA humano com o DNA de outras espécies, ou seja, você fala sobre o conteúdo de transhumanismo, você misturar o DNA humano com outra espécie. Eu coloquei aqui, eu não assisti, mas eu sei que se trata disso. Essa série de 2021, Sweet Toad, e esse filme de 2009, Spice, que aborda a mesma coisa, você criar híbridos, espécies que
são metade humano, metade outros DNAs, assim, conforme a bioengenharia decidiu. E entra a questão do outra série também que vai de encontro a isso, é o Altered Carbon, né? É uma série que se passa mais no futuro, né? Que vai naquela mesma linha de raciocínio da Agenda 2045, de você transferir a memória, um estratagema, eu acho que um é, bom nome também para isso é o estratagema Avatar, que acontece no filme Avatar, você pegar a memória, a consciência humana de alguém vivo e passar para um outro corpo, para um ciborgue, para um ser humano que foi gerado de forma não natural. Altered Carbon se trata disso também. Eu acredito que a gente vai ver isso ocorrendo nos próximos 5, 10 anos, 20 anos. A gente vai ter essa propaganda em massa para normalizar a, o hibridismo humano. Pessoas recebendo órgãos de animais, de porco, órgãos feitos e geneticamente modificados, feitos e produzidos em fazenda de órgãos. Eu acho que é um ponto para a gente ter a atenção. E agora para o final, para a gente ter um pouco mais de é, é, um dos tópicos assim para a gente ficar em análise assim e ficar atento, né? Mas antes eu de ir nesses últimos tópicos finais, eu quero falar. É engraçado, esse tópico assim, da ida. Esse filme aqui não se retrata nada como faça, mas eles mostram como foi necessário toda uma questão de propaganda, como a população americana não estava acreditando no que, é, que a NASA estava fazendo naquela época, ou seja, eles tiveram todo um trabalho de publicidade para vender essa ideia. E eu acho, fica aí como pesquisa aí para vocês, como esse tópico sempre acaba voltando, assim, desde 1977, tipo, quase mais de 10 anos após, é, quase 10 anos após a ida, né? Esse tópico assim vem forte, né? É, nesse tipo de conteúdo assim que vende assim, a dúvida vende e as pessoas acabam abraçando isso e se degladiando muito mais aí em fórum, na internet. Mas para finalizar aqui, pessoal, o que eu acho que a gente deveria ficar atento é a gente tem a questão da agenda verde. É, tá um burburinho muito grande em relação a como eles estão querendo acabar com o consumo de carne e as plantações ao redor do mundo, porque devido ao dão diversas justificativas, dizem que acabam com a biodiversidade, gera uma grande poluição e junto a isso, né? Eu vou fechar aqui a apresentação. Junto a isso, a gente tem a questão de alguns lugares começam proibindo propaganda, depois começam a proibir certos métodos de abate de certos animais. Não pode ser mais dessa forma. Tem que ser disso, dessa forma aqui. E essas ideias vão se espalhando pelo mundo. Começam em pequenos países da Europa, depois passam uma lei na União Europeia em larga escala, e depois a ONU começa a propagar isso aos outros países de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo. E junto a isso da agenda verde, não poluir, não, não emitir carbono na atmosfera, a gente tem a questão das cidades
de 15 minutos, que eles agora eles são rápidos. Você você começa a falar de um conteúdo na internet e tentar fazer que as pessoas comecem a questionar eles. Agora não, tudo é Theory of the Conspiracy. É uma teoria da conspiração internacional. É, cidades essas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo que limitam seu deslocamento. Você fala, não, você não pode trafegar por mais de tantos quilômetros de onde você mora, você tem que ter tudo ao seu acesso rápido numa caminhada de 15 minutos, ou assim de forma a um apanhado geral. A cidade de 15 minutos são bairros ou propriamente cidades superpopuladas que você vai ter tudo que você necessita no espaço de 15 minutos e se você quiser transitar acima do que é permitido para você nesses 15 minutos, você terá que pagar taxas, multas e entre outras situações. É, a gente está vendo uma normalização e uma propaganda assim massiva de é, primeiro alimentos baseados de forma totalmente vegana, carnes que não são carnes, e você está vendo também uma normalização e uma propaganda em massa de consumo de alimentos à base de insetos, que insetos são ricos em proteínas, que insetos são o alimento do futuro. E um filme que abordou isso, é, assim, muito interessante, fica como dever de casa aí para vocês assistirem, fazerem uma análise, é o do Expresso do Amanhã, que se trata de uma sociedade que vive num trem, numa locomotiva, onde é dividido em diversas castas, né? As mais pobres ficam no final do trem e as mais ricas na parte da frente. E um dos pontos altos desse filme é quando o protagonista descobre que as barras de proteína alimentares da população mais pobre são insetos, baratas esmagadas. E é uma coisa que parece que cada vez mais eles vão tentar empurrar pra gente, para as bocas famintas, pro carbono que eles querem eliminar. E outro ponto assim que a gente também deve ficar é, de olho, que é abordado no segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror, é a questão dos créditos de carbono, que atualmente uma explicação super rápida, você, vamos colocar assim, você tem o seu limite de crédito no seu banco, no cartão de crédito. Vamos supor que você tenha R$ 50 de crédito. Só que você quer abastecer R$ 50 de gasolina. Só que para abastecer R$ 50 de gasolina, você vai ter que gastar 120 de créditos de carbono. E você só tem 100. Ou seja, a questão de créditos de carbono é quanto aquilo que você vai consumir, seja de gasolina, seja de alimentação, emite de carbono no planeta. E atualmente não é nada obrigatório. O banco C6 ele já apresenta essas opções de crédito de carbono e eles dão assim, eles dão uma estimativa de o que os teus gastos estão gastando de carbono, a sua pegada de carbono baseado nos seus gastos. E eles falam, você quer contribuir para compensar sua pegada de carbono? Atualmente é opcional, mas vai chegar um momento que eles vão lhe obrigar ou vão lhe proibir de gastar acima do seu limite de crédito de carbono. Voltando, um outro banco que está começando a implantar essa visão de crédito de carbono é o Banco Inter. Ou seja, a gente tem que ficar atento. Existem diversos movimentos que estão querendo
criar tokens baseados em carbonos com bancos grandes. O Inter e o C6 são bancos pequenos comparados a outros bancos da América Latina, mas a partir do momento que esses bancos grandes começarem a implementar essas ideias, é um ponto sem volta. E como voltando aqui, um episódio que fala sobre essa questão de créditos de carbono de uma forma um pouco mais lúdica é esse 50 Million Merts, onde as pessoas eram obrigadas a pedalar, provavelmente para manter o sistema ou a sociedade lá que eles viviam. E conforme eles iam pedalando, eles ganhavam lá a moeda do episódio lá, e eles conseguiam se manter. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento, que está ligada à questão da renda básica universal, que é quando ocorrer a quarta revolução industrial, onde eu vou voltar aqui à apresentação, onde a gente tem uma sociedade totalmente tecnocrata, cheio de IAs com singularidade, que são capazes de fazer serviços repetitivos, serviços intelectuais. Vocês viram nos últimos 2 anos como a IA generativa evoluiu. Chegar um momento que o ser humano se torna descartável, a gente vai ter um processo de demissões em massa. E essas pessoas não vão ter mais o que fazer. A gente já vive isso de certa forma no Brasil. Se a gente pesquisar aqui, ó, geração nem. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem no Brasil uma sociedade de 10 milhões de jovens que não estudam nem trabalham. E a gente tá num momento, assim, são jovens, jovens numa idade ativa e econômica de 15 a 29 anos. Ou seja, a gente nem chegou no ápice da Revolução Industrial, em trabalhos que estão sendo tomados por máquinas, mas a gente já tem uma situação como essa. Ou seja, a gente tem que ficar atento, se precaver economicamente e psicologicamente, porque são situações que irão ocorrer nos próximos anos. E eu não ligo se você considera isso aqui uma besteira ou não, que eu tô perdendo meu tempo falando isso aqui para vocês, mas se eu convenci uma pessoa a se atentar aos sinais, o que vem sido demonstrado nos streams, em filmes, em séries, e ela vê que, poxa, realmente eles começam essa propaganda maçante e alguns anos depois isso começa a ocorrer e eu, sei lá, de certa forma me preparei para quando isso estivesse ocorrendo na vida real, eu já estou feliz. Eu já sinto que eu cumpri meu papel. E se você gostou desse conteúdo, meu canal é pequeno, eu estou começando agora, compartilha aí, se inscreva, dê um like, comenta aqui o que você acha. Como é o meu primeiro vídeo, de certa forma eu ainda estou tentando criar eloquência para me expressar de forma melhor, mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você fique bem, se mantenha humano e até a próxima, se Deus quiser.